Pessoal, então, a fórmula química dos elementos, ela dá o quê? Ela dá pra gente a informação da composição química do que a gente está tratando. Então, a gente consegue saber quais elementos formam uma molécula e a quantidade deles. Por exemplo, uma molécula de água, ela é composta por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, se a gente tiver 2 moléculas de água, a gente pode decompor ela em 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Então, se uma molécula de água tem 18 gramas, 2 moléculas vai ter 36 gramas. Então, 2 átomos de hidrogênio vai ter 4 gramas, porque a massa do hidrogênio é 1 grama, e 2 átomos de oxigênio vai ter 32 gramas, porque o átomo de oxigênio pesa 16 gramas. Então, se 36 gramas é 100% da molécula, ou seja, a massa total de 2 moléculas de água é 36 gramas, 4 gramas, que é a massa do hidrogênio, vai ser 11,11%. E 32 gramas, 88,89%. Então, uma molécula de água, ela é formada por 11,11% de hidrogênio e 88,89% de oxigênio. Então, a partir a gente consegue calcular a fórmula mínima e a fórmula molecular de uma substância. Então, a fórmula molecular, primeiro, a fórmula molecular da água oxigenada é H2O2. Então, se a gente pegar o menor número de átomos na molécula e dividir todos por ele, por exemplo, aqui é 2. Se a gente dividir tudo por 2, a fórmula mínima vai ser HO. Da glicose, C6H12O6. Se a gente dividir tudo por 6, a gente vai ter CH2O. O ácido sulfúrico. O menor do ácido sulfúrico é o S. O S tem um átomo só. Então, se a gente dividir tudo por 1, a fórmula mínima vai continuar sendo a mesma da fórmula molecular. Então, se a gente tiver as informações da massa da molécula e as composições em porcentagem, a gente consegue achar a fórmula molecular e a fórmula mínima. Por exemplo, se a gente tiver uma substância que a massa molecular dela é 60 unidades, 40% é carbono, 13,3% é hidrogênio e 46,7% é nitrogênio. Então, cada 100 gramas dessa molécula, a gente vai ter 40 gramas de carbono, 13,3 gramas de hidrogênio e 46,7 gramas de nitrogênio. Então, se a gente pegar a massa em 100 gramas, dividir pela massa de 1 mol de carbono, a gente vai encontrar 3,3 mol de carbono em 100 gramas da substância. A gente fizer a mesma coisa por hidrogênio, a gente vai achar 13,3 mol de hidrogênio. E se a gente fizer por nitrogênio, 3,33 mol de nitrogênio. Se a gente dividir tudo isso pelo menor número, que é 3,33, a gente acha 1, 4, 1. Ou seja, a fórmula mínima dessa substância é CH4N. Mas se a massa molecular dessa molécula é 60, a gente somar 1 vezes 12, 4 vezes 1 e 1 vezes 14, a gente vai achar 30. 30 vezes o N, a gente acha que o N é 2. Então, a fórmula molecular dessa substância, a gente tem que multiplicar tudo por 2. Vai ficar C2H8N2. Essa é a fórmula molecular e essa é a fórmula mínima. Então, com base nas informações também, a gente pode achar pela porcentagem. Se 60 unidades é a massa total, 40% é carbono, então 24 unidades é carbono. 13,3% é hidrogênio, então 8 unidades é hidrogênio. 46,7% é nitrogênio, então 28 unidades é nitrogênio. A gente divide a massa pela massa de 1 mol, a gente vai achar que a gente tem 2 átomos de carbono, 8 átomos de hidrogênio e 2 átomos de nitrogênio. A gente acha a nossa fórmula molecular. Pessoal, tudo bem? Show.